Então eu rezava a missa nova e na hora do ofertório, por exemplo, eu dizia: Bendito sejais, Senhor do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Então os fiéis respondem lá, né? Bendito seja Deus para sempre. Ok. Aí eu ia rezar a missa tradicional e quando eu elevava o pão, na mesma circunstância, só que na missa tradicional, eu rezava outra oração, que era essa: Recebei, Pai Santo, onipotente e eterno Deus, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço, meu Deus vivo e verdadeiro, por meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, e por todos os fiéis cristãos, vivos e defuntos, a fim de que me aproveite a mim e a eles para a salvação e para a vida eterna. Meus queridos, o que tem a ver isso com bendito sejais, Senhor, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra? Meu Deus do céu, olha o abismo de diferença. Recebei, Pai Santo, Deus onipotente e eterno, esta hóstia imaculada. Não diz pão, diz hóstia, porque isso aqui tem toda uma história por detrás. O que é o hostes latino? Era uma pessoa que era substituída. Era uma pessoa que era substituída quando existia uma pena de morte. Então, em vez, por exemplo, de um nobre ser condenado à morte, uma espécie de escravo substituía o nobre e o escravo morria no lugar do nobre. Isso é o hostes. Essa era a hóstia no mundo romano. Aqui nós estamos dizendo o seguinte: esse pão que eu tenho na mão não é um pão simplesmente, é uma hóstia. Quer dizer, nós vamos oferecer o sacrifício agora com este pão que se vai, que vai no qual vai acontecer a transubstanciação. Isso daqui é muito grande. Vos ofereço, meu Deus vivo e verdadeiro, por meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, pelos fiéis que estão aqui, pelos vivos, pelos defuntos. Isso daqui é um ofertório, um autêntico ofertório. E não digo nada do cálice, das outras orações do ofertório que são belíssimas. Então, eu me sentia na pátria católica rezando isso. Depois, eu me questionava, por que que hoje a gente reza, por que que a gente reza assim na missa nova? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Por que não continuar dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado São João Batista, aos santos apóstolos Pedro e Paulo e a vós, irmãos? Por que tirar os santos assim, sendo que eu posso pedir perdão para a senhorinha do mercado? Onde é que está a presença da Igreja Celeste, onde, de maneira assim tão explícita? Depois, quantas genuflexões tem na missa tradicional? O padre, se ele tiver o joelho ruim, ele sofre, porque é muita genuflexão. O padre está dizendo constantemente: adorai, adorem, adorem, adorem. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Os sinais da cruz no cânon romano, que é a oração eucarística realmente, né? O cânon romano. 33 sinais da cruz. Deixaram um ou dois na missa atual. Então, totalmente marcando que aqui nós temos o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. São apenas alguns pontos. O padre Wander pode complementar os outros pontos, mas enfim, só isso já me impactava muito. Até que eu falei: não, não dá. Parece que eu estou em dois cultos diferentes, em duas maneiras de adorar a Deus diferente. E uma expressa perfeitamente e a outra simplesmente não expressa. E olha, não rezava missas bagunçadas, hein? As pessoas que me conhecem podem comentar aí. Rezava missa dentro do possível, o mais piedoso possível, seguindo o rito. Não ficava inventando coisas no rito. E mesmo assim, aquela agonia interior de dizer: meu Deus, daqui não está expressando de maneira correta, não tem jeito, isso daqui tem um problema. Também nós sabemos que a missa nova, ela foi feita em grande parte pelo famoso arcebispo Annibale Bugnini, que tem muitos indícios, inclusive bastante sérios, de que era maçom. Depois, ele pediu a ajuda de 5 ou 6 protestantes para fazer essa missa. Tanto é assim que essa missa agrada aos protestantes mais conservadores. Então, você vê, para que nós vamos pedir a ajuda de protestante para fazer a missa, quando nós temos São Leão Magno, Santo Ambrósio, os grandes padres da igreja,
uma tradição de 2000 anos. Nós não precisamos da espontaneidade protestante para fazer uma missa. Lutero sabia que se acabasse com a missa, ele acabava com a Igreja Católica. Ele foi diretamente contra a missa. E me dá uma tristeza enorme que hoje em dia, dentro dos jardins do Vaticano, haja uma escultura de Martinho Lutero. Quer dizer, além de eu convidar protestantes para fazer a missa nova, além de se convidar protestantes para fazer a missa nova, com todos os problemas que isso acarreta, ainda uma imagem de Martinho Lutero nos jardins do Vaticano. Padre Wander, é com você. François, excelente, hein? Bom, dentre todos as quatro operações da Santa Missa, suas finalidades, o que ela deve operar? Adoração a Deus, o perfeito louvor e ação de graças, a expiação, a propiciação e a impetração, a súplica. De fato é que foi ferido de morte e foi retirado a expiação, quando se atacou o ofertório. Porque assim, sabemos disso, não, padre? Para que haja o sacrifício é preciso que haja são três etapas, que é a oblação, o oferecimento, a imolação que é a consagração na Santa Missa, e a destruição da vítima, que na Santa Missa é a consumação dela no momento em que o sacerdote se une ao seu divino Salvador, recebendo-o. Então, cadê a vítima? Eu vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho do como isso está prefigurado, a objeção não, mas como Deus abomina a falsificação de todo o sacrifício a ele, a partir de Caim e Abel. Demonstrar isso aqui agora. Então, assim, é preciso que haja três etapas e três condições. Que haja o sacerdote, que haja o altar e que haja a vítima. Bom, a beracote, o ofertório é tirado. Cadê a vítima? A vítima ainda expressa naquela hóstia, mas já separada, oferecida e entregue a Deus, que vai imolá-la na consagração. Quer dizer, como é atemporal, o sacrifício é atemporal. Ele se dá no tempo, no cronos ali, nos ritos que vão transmitir a fé. Mas ele é atemporal. Quer dizer, numa unidade que rompe a materialidade do tempo físico. Então, no momento em que o sacerdote começa o ofertório, nessa exposição tão bela que o senhor fez, com o suspe sante pater, recebei ao santo e eterno Pai, ancostem, esta vítima imaculada, perfeitíssima, quer dizer, já foi apartada, purificada, e a voz aqui no caso de qualquer, foi feita para isso, está limpa. Aquela hóstia, não é pão, é hóstia, não é vinho, é cálice. A sinalização de que isso precisava ser morto para destruir o sacrifício e ficar a refeição protestantista e quase que num ato de submissão à infiltração maçônico-judaica, era tirar o ofertório e pôr a bênção de mesa judaica, a beracote. O que nós temos que ter claro, a beracá, bênção em hebraico, a beracote, as bênçãos da mesa judaicas, do matzot, do pão, e do yain, o vinho, foram trazidas para dentro do mudado, do alterado, do falsificado rito para suprimir o sacrifício. Isso é óbvio. E o sinal externo de subserviência à maçonaria judaica infiltrada, utilizando-se do judaísmo de segunda classe, que é o protestantismo, através dos 6 nomes que... E, padre, me permita, Aníbal e Buini não tem indícios. Você tem documentação farta, incontestável, de que ele era maçom de último grau. Aníbal e Buini sabia que o sinal de subserviência à maçonaria judaica infiltrada era a beracote judaica. Caim e Abel, e termino aqui. Caim oferece o fruto da terra e do trabalho do homem. Abel imola a vítima mais bela, mais perfeita que ele tinha de tudo, a primeira, separada. Deus diz a Caim, tire sua abominação de minha frente. Eu vou
depois resolver essas coisas. E ele se agrada da vítima de Abel. A inveja levantada no coração de Caim por Satã e o desmonte do seu falso culto levou-o a matar seu irmão Abel. Agora Caim está aí. A nova religião conciliar, sinodal, judaico-maçônica, vai partir para cima para tentar de matar de qualquer forma a tradição. A que guardou, conservou, interpretou e transmitiu infalivelmente o depósito fidei. E a missa de sempre é o ápice disso. Por isso todo esse ódio. E podem ter certeza de uma coisa, enfim, de todas as mudanças, todas, o rito inteiro é problemático, a subtração do Iudicame Deus e o salmo judicial, os dois confíteros, do sacerdote que ensina a pedir perdão e depois o rebanho que pedirá e ele os conduzindo ao céu, e a primeira forma de conduzir ao céu é a penitência e a humilhação. E muito bem, tudo isso, de tudo, mas o ápice é, né, Padre François, a retirada do ofertório, a beracote judaica, e a imagem claríssima da abominação que Deus manifesta em relação ao que fez Caim, tentando ludibriá-lo. Não aceito.